Existem alguns objetos que servem para tentar proteger aquilo que são os nossos pertences. Um deles é o cadeado, que às vezes consegue proteger e às vezes não consegue proteger nada. Esse texto inicial que eu fiz foi só para te dizer que neste vídeo a gente vai modelar esse cadeado 3D usando o ZBrush. É hora de você abrir o seu ZBrush e vir comigo. Você vai vir comigo, não vai? Vem comigo, por favor, não me deixa sozinho. Então vamos nessa! Aqui eu tô com o ZBrush aberto e a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um elemento que facilite a criação do cadeado. Ô professor, mas isso é muito óbvio. Eu sei, mas não custa reforçar mesmo assim. Então aqui do lado direito, ó, a gente tem a opção de Polymesh, ou melhor, Polysphere, são tantos nomes, que é esse botãozão maior. Quando você clica nele, você pode criar qualquer outro tipo de objeto, como por exemplo esse aqui, ó, Polymesh 3D. Nas novas versões do ZBrush, quando você clica ali, ele automaticamente substitui o objeto, mas se por algum acaso o seu não fizer isso, ai professor, o meu tá diferente, então o que você faz? Ó, provavelmente ele vai acontecer o seguinte, você vai clicar na opção aqui de Polymesh 3D, aí você vai clicar e arrastar na tela e na sequência você clica nesse botão de Edit. Aí automaticamente fica igual o meu, ó. Então o objeto já está na tela. Uma vez feito isso, você vai vir aqui embaixo, ó. Tem várias abas. E dentro delas, a gente tem uma aqui, ó, quase lá no fim, que é o Initialize. No Initialize, você consegue mudar as configurações mais básicas desse objeto. Ué, mas por que você está fazendo essa estrela? Por que você não fez na bolinha? Então, porque pode ser que o seu ZBrush esteja diferente do meu, né? Então eu não sei qual é que é. Então eu vou aqui pela estrutura mais básica, só para não ter erro. Ou para pelo menos tentar não ter nenhum erro, não é verdade? Então aqui, ó, nesse Initialize, eu vou mudar essa opção de iRes para 1, então clique e arrasto, ó, joga um pouquinho para o lado, e depois disso a gente vai clicar na opção de Keycube. Aqui você pode criar vários objetos, tá? Tem o cubo, tem a esfera, tem um cilindro e assim por diante. Então a gente está fazendo o cubo. E só para facilitar o que a gente está vendo aqui, ó, eu vou desativar o botão de perspectiva, então se o seu tiver ativado, você desativa clicando nele, e eu vou ativar essa opção aqui, ó, de Line Fill Poly F. Aí eu consigo enxergar as divisões do objeto. Eu não vou falar sobre isso nesse tutorial porque eu já falei sobre isso em muitos outros, então a gente segue aqui, tá? Mas basicamente essa ideia de você dividir assim esse cubinho em várias partes. O que eu quero fazer agora é arredondar aqui, ó, criar como se fosse uma divisão nesses cantos, mais ou menos isso aqui, ó. Então a gente vai deixar ele como se fosse meio arredondado. Não é exatamente todo arredondado, mas são só os cantinhos. Então para isso, ó, se liga só, você vai vir do lado esquerdo aqui em cima, ó, e você pode clicar para escolher qualquer brush. Tem um monte de brushes diferentes, a gente vai vir aqui embaixo, ó, em um que se chama Z-Modeler. Quando você faz isso, ó, você pode clicar em cima de qualquer um desses quadradinhos, por exemplo, esses dois aqui, ó, clicar e arrastar e ele puxa. Só que puxar não é o que nós queremos fazer. Então o que você faz? Deixa o seu cursor do mouse aqui, ó, em cima de qualquer um dos quadradinhos, segura a tecla espaço e muda para essa opção aqui, ó, de Bridge. Só isso, tá? Deixa em cima de qualquer quadradinho, segura espaço, clique em Bridge. Então eu estou mudando a função. Ué, mas está mudando a função? Do que é que você está falando, professor? É que é o seguinte, ó. Esse brush que a gente usa, ele serve para fazer várias coisas. Uma delas é clicar aqui nos quadradinhos e movê-los, né? Igual a gente fez puxando. Só que eu não quero puxá-los, eu quero arredondar. Então quando eu mudei para essa opção de Bridge, aí sim ele vai fazer isso. Só que para fazer isso, eu tenho que clicar e arrastar. Só que se liga só, se você se aproximar bastante desses cubinhos aqui, ó, que estão do lado esquerdo, olha só. Se você ficar mais nessa direção, aparece essa linha aqui nesse sentido. Se você ficar mais para cima, ó, nesse sentido, essa linha laranja, tá vendo isso? Sim, tô vendo. Então, essa linha é a linha da direção do que a gente vai fazer. Então, se eu ficar mais ou menos aqui, ó, no sentido desse aqui para esse, ó, que seria essa linha, e eu clicar e arrastar puxando para o lado de dentro e ao mesmo tempo aqui, ó, subindo. Quanto mais para a direita você puxa, ó, mais ele estica. Quanto mais para cima você coloca, mais divisões ele cria. Vamos de novo, porque isso aqui é bem maluco, ó. Então vem aqui, ó, deixa a linha nessa direção, clica, segura e arrasta, ó, puxa para a sua direita para puxar uma quantidade específica e sobe, ó, até ele ficar mais ou menos arredondado. O problema é que ele deveria ter feito do outro lado também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar Ctrl Z e eu vou pressionar a tecla X. Ué, mas o que é que faz a tecla X, professor? A tecla X faz uma parada que é simetria. Ou seja, o que eu fizer desse lado, automaticamente ele faz desse lado. Parece mágica, mas não é não, ó. Então aqui, mesma coisa, ó. Clique e arrasta, ó, puxa para a direita e puxa para cima. Então a diferença é que quando eu estou fazendo do lado esquerdo, ele está fazendo do lado direito automaticamente, ó.
E olha só, já temos os cantos arredondados. Só que eu queria deixar esse objeto aqui um pouquinho mais comprido. Então para isso, lá em cima você vai clicar ou em Move, ou Scale, ou Rotate. Ué, como assim? Tanto faz os três? Então sim, eles fazem basicamente a mesma coisa, qualquer um deles. Então vai no Move aqui, ó, e eu vou clicar neste quadradinho verde, segure e arraste e puxa, ó, até ele ficar um pouquinho mais esticado. A última coisa que eu quero fazer aqui é dar um pequeno detalhe aqui, ó, nessa curvatura, deixando um pouquinho mais, não esse vinco aqui retinho, eu queria uma coisa levemente assim, quebradinha. Então para isso, ó, de novo lá em cima, ao invés de Move, a gente volta com o Draw, aí eu posso continuar usando aquele brush que estava ali, que é o Z-Modeler, e dessa vez, ó, eu vou clicar nessa linha, tá vendo essa linha aqui, ó? Sim, tô vendo. Então essa linha, você deixa o cursor em cima dela, segura a tecla espaço, e ao invés do Insert, a gente vai mudar de função, que você já entendeu que são várias funções que a gente tem. Então ao invés do Insert, você vai em Bevel. E aí você solta a tecla espaço. E aí você clica aqui nessa linha, ó, segura e arrasta, ele cria uma divisão entre elas, ou seja, ele pega uma linha e cria duas. Aqui eu vou fazer só um detalhezinho assim de leve, ó. E embaixo eu posso fazer a mesma coisa. Então você pode clicar e arrastar, mas calma, se você só der um toque em cima da linha, ó, ele repete a mesma função que você fez lá em cima. Então a mesma quantidade que você usou aqui é repetida aqui na parte de baixo quando você só dá um clique e solta. Agora, eu preciso fazer uma pequena observação no meio desse tutorial, que é o seguinte. Talvez você esteja vendo essas coisas aqui do ZBrush e esteja pensando, ai meu Deus, não estou entendendo nada. Então, se esse for o caso, você está desesperado ou desesperada, calma. Faz o seguinte, ó, clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no ZBrush. Porque talvez aí fique um pouquinho mais fácil de você entender o que é que eu estou fazendo aqui. Se você não quiser assistir o tutorial lá também, não tem problema, tá? Mas a gente vai continuar aqui da mesma forma. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqueles detalhezinhos que são as partes como se fosse a entrada para a chave aqui, né? Então para isso, ó, vai do lado direito aqui na aba de Subtool e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, em Insert. Esse Insert serve para inserir qualquer tipo de objeto. Na verdade não é qualquer, né? São alguns tipos específicos. Por exemplo, você pode vir nessa opção aqui, ó, e colocar um cubo, esse Cube 3D. Quando você clica, esse cubo por padrão é gigantesco. Então o que que você faz? Muda para a opção de Move ali em cima, ó, e clicando e arrastando nesse quadradinho amarelo, você clica e arrasta, ó, no sentido para dentro e ele deixa um pouquinho menor. E aí você pode usar essa seta azul para puxar um pouco para frente. Então aqui eu vou visualizar de frente e eu vou deixar de uma forma, ó, que eu vou usar esse quadradinho aqui e amassar um pouquinho essa forma. E aí a gente pode descer pela seta verde, ó, e visualizando um pouquinho de lado, ó, eu vou empurrar ela ali para dentro. Então vai ficar mais ou menos isso, ó, talvez até um pouquinho mais para cima. Beleza, feito isso, eu vou inserir outro objeto. Ai, outro objeto, professor, não aguento mais. Calma, é só o segundo, a gente está só começando. Então aqui, ó, nesse Insert, você vem nessa opção de Cylinder 3D. E aí a mesma coisa, ele está gigantesco. Então eu vou ficar meio de lado aqui, ó. E aí eu vou diminuir o tamanho dele. E aí eu vou só puxar um pouquinho para frente aqui pela seta azul e eu vou girar. Girar? Não, girar eu não sei como é que faz, como é que gira? Então para girar, você vem aqui, ó, por esse círculo dessa linha bem fina, ó. Então clica, segura e arrasta, segurando a tecla Shift. E aí você tomba ele de leve, ó. Aí eu posso visualizar de novo de frente. E aí eu vou diminuir um pouco o tamanho. Posicionar talvez um pouquinho mais aqui para cima, ó. E aí eu empurro lá para dentro, igual a gente fez com outro objeto. Agora, muita atenção que a parada é louca. Se você já achou que o negócio era louco até aqui, vai ficar mais louco ainda. E antes que você pergunte, pô, professor, mas mais louco ainda, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai usar essas duas formas, que é o cilindro e esse cubo, para fazer um buraco nessa outra forma que a gente tem. Falando assim pode parecer complicado, mas não é não. Faz o seguinte, ó. Eu vou vir lá em cima e eu vou ativar esse botão que se chama Live Boolean. Esse Live Boolean, que difícil dizer isso, Live Boolean, é uma função que consegue entender objetos que estão se transpassando, estão meio que sobrepostos, um em cima do outro, ou um dentro do outro. Então agora, ó, eu vou fazer o seguinte, aqui nessa aba de Subtool, nós temos esse objeto que é esse aqui, certo? Certo! Então fora isso, ó, nós temos o cubo, que é esse aqui embaixo, e também temos esse cilindro, que é esse aqui. O que eu vou... Nossa, quanta seta, né? Que maluquice. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, esse cubo que está embaixo do nosso objeto principal, que é esse aqui, eu vou ativar esse botãozinho, ó. Quando eu aperto ele, ele cria um buraco a partir daquele cubo que a gente tinha. O que eu vou fazer é a mesma coisa com o cilindro, ó. Então pressiona esse botão aqui, ó. Então ele faz um buraco. Só não está fazendo buraco porque a gente está com essa opção de PolyF ativado. Então se você desativar, olha só que legal. A gente já tem esse buracaço. Aqui o buraco lá dentro está meio estranho. Então se você quiser, você pode selecionar o cilindro e vir com a ferramenta de Move ali, ó.
e empurrar talvez um pouquinho mais para dentro, ó, só para ele chegar mais ou menos na mesma parte, quase na mesma parte ali, ó, do cubo. Se por algum acaso acontecer isso aqui, ó, é porque o nosso cilindro não está comprido o suficiente. Então você vem nesse quadradinho aqui verde, ó, e estica mais um pouco, ó. Então pela seta verde, ó, coloca ele até lá no fundo ali dentro do cadeado, ó, mais ou menos encostar na mesma parte. Não precisa falar, mas o meu não ficou perfeito. Não é para ficar perfeito, é só para ficar próximo do mesmo local onde está chegando aqui aquele nosso quadradinho, ó. Então o buraquinho ali já está feito. O que acontece é que quando a gente faz essa função de Boolean, ela é uma função que gera esse buraco aqui no nosso cadeado. Então, a partir desses dois objetos, foi criado esse buraco aqui. Eu sei, você já falou isso. Eu sei, mas deixa eu explicar, pelo amor de Deus. Então, aqui, ó, o que acontece? Uma vez que a gente fez isso, esse Boolean, se você descer uma aba aqui embaixo, ó, você tem a própria aba de Boolean, onde você pode clicar em Make Boolean Mesh para criar um objeto a partir dessas modificações que a gente fez. Porque isso aqui só funciona quando está ativado o Live Boolean, senão fica isso aqui. Então, o que eu quero fazer é usar essa modificação que eu tenho como uma modificação efetiva, né, que realmente modifique o objeto. Então, para isso, ó, a gente vai clicar aqui na opção de Make Boolean Mesh. Quando você faz isso, olha só que louco. Aqui em cima nós temos um monte de objetos bem doidos. Dentre eles, você tem esse aqui, ó, que é o Mesh, Poly Mesh, blá blá blá. Quando você clica nele, esse é o objeto que foi criado a partir da opção Boolean que a gente usou lá embaixo. Mas como é que você sabe disso, professor? Eu sei disso pela quantidade de subtools. Esse aqui, ó, esse outro objeto, é aquele que a gente estava fazendo aquela modificação toda. Esse aqui que eu acabei de clicar, né, ele não tem muitas subtools, ou seja, não tem muitos pedacinhos. Ele é um único pedaço que tem essa modificação que a gente fez, que é esse buraco aqui. Então, graças a Deus, está certo, a gente pode continuar. Tá faltando só um detalhezinho aqui, que eu vou fazer aquela partezinha do cadeado, né, que é como se ela abrisse aquela parte meio circular que fica aqui em cima. Obviamente não vai ser desse jeito, porque esse jeito aqui está horrível, mas você entendeu o que eu quis dizer. Então aqui a gente pode começar a partir de um outro objeto. Então se você vir aqui, ó, e clicar nessas opções, onde você pode trabalhar com vários outros objetos, você pode vir nesse aqui, ó, Ring 3D. Quando você clica nele, automaticamente é inserido um novo objeto dentre todos esses que a gente está trabalhando, e esse ring aqui, ó, se você descer lá embaixo, você tem o Initialize, que é diferente daquele Initialize que a gente usou lá no começo. Eu espero que você lembre disso. Sim, professor, eu lembro. Então, beleza, vamos nessa. Aqui, ó, eu vou mudar a opção de Align para esse Align Z, para ele deixar alinhado ali visualmente, ó, de frente para a gente. Fora isso, eu tenho essa opção de Coverage, que é o quanto de área ele vai se expandir. Aqui você pode clicar, ó, e digitar um valor como 180, por exemplo, só para ficar metadinha. E o que acontece aqui é que ele tem muitas divisões. Ó. Se você ativar o PolyF, tem um monte de quadradinhos na superfície. Eu quero um pouco menos, para não ficar essa bagunça. Então aqui você tem o S-Divide. Então em vez de 32 aqui eu vou colocar 4. E nesse L-Divide, que é do L, né, eu vou colocar 9. Ó. Então é a mesma forma, só que com um pouco menos de polígonos na frente. Fica um pouquinho mais fácil da gente trabalhar. Só quebrando um pouco o ritmo do que a gente está fazendo aqui, deixa salvo aí, ó, esse outro tutorial que você pode assistir depois, que é como modelar um barco no ZBrush. Nele a gente tem umas ideias bem mais no estilo poligonal, né, que são quadrados maiores na superfície do objeto, e a gente usa muitas coisas legais para você chegar nesse resultado aí e modelar um barco exatamente igual esse. Então, deixa salvo, não precisa assistir agora, tá? Se você quiser, você pode assistir agora também, mas é mais legal de você assistir depois. Continuando, é hora da gente modificar um pouco aqui essa forminha que a gente tem. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ficar exatamente aqui de frente para esse objeto. E aí eu vou segurar a tecla Ctrl e a tecla Alt. E aí eu vou arrastar na tela, ó, de forma a selecionar essa partezinha aqui, ó, do ladinho. Então, só isso, ó. Vamos de novo, ó. Segura Ctrl e Alt, clique, arrasta e seleciona essa partezinha. Feito isso, a gente vai ativar a opção de Move lá em cima e eu vou arrastar, ó, por essa seta vermelha. O problema é que quando eu faço isso, ele não está identificando o meu objeto e eu não consigo modificar os pedacinhos dele. Então eu vou dar um Ctrl Z e antes disso, a gente vai clicar nesse botão chamado Make Poly Mesh 3D. E aí ele vai criar mais um objeto aqui. Calma que existe uma diferença, tá? Esse Ring 3D é o que a gente modificou. Esse PM3D Ring 3D 1 é esse que foi criado. É um nome terrível. Se você quiser mudar o nome, você pode até mudar no ZBrush, mas eu não vou mudar agora porque não tem tantos objetos assim, a gente vai acabar perdendo tempo. Então agora sim, vamos de novo, ó. Segura o Ctrl e Alt, clique e arrasta, seleciona dessa parte da base e lá em cima com o Move, ó, move por essa seta
vermelhinha aqui. E aí por este quadradinho verde, ó, a gente só esmaga um pouquinho aqui, de leve. Feito isso, eu vou clicar e arrastar, segurando o Ctrl do lado de fora para remover a máscara. Eu já expliquei sobre a máscara em muitos outros tutoriais, então não vou abordar esse assunto aqui, embora ele seja bastante maluco no ZBrush, mas uma vez que você já entendeu isso em outros tutoriais, que eu espero que você tenha assistido, aqui fica mais fácil, beleza? Outra coisa, visualizando um pouquinho de ladinho, ó, eu vou continuar com aquele brush que a gente tem em Z-Modeler. Não esqueça que para visualizar o Z-Modeler e trabalhar com ele, você tem que vir na opção aqui em cima de Edit. Eu até vou desativar o Live Boolean porque a gente não precisa mais dele. Então fica em Edit, deixa o brush Z-Modeler e aí ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir segurar espaço em cima de qualquer um desses quadradinhos, ó, que são os polígonos, né? Ó. Então segura espaço e eu vou mudar para a opção de Key Mesh aqui em cima. E além disso eu vou colocar essa opção de Flat Island. O que isso faz? O Key Mesh é uma função que identifica um polígono, por exemplo esse polígono aqui, e puxa ele assim, ó, dando essa estrudada, certo? Ele cria uma certa profundidade no objeto. Só que essa opção que eu coloquei ali de Flat Island consegue identificar uma área de polígonos que estão no mesmo ângulo. Por exemplo, esses daqui, certo? A gente tem 4 polígonos. Você tem um aqui, 2, 3, 4. Só que eles estão no mesmo ângulo. Se eu não colocasse a opção de Flat Island e deixasse no padrão, ó, só aconteceria isso. Ele só puxa um. Mas por deixar na opção de Flat Island, quando eu clico e arrasto, ó, ele puxa vários. E aí eu vou fazer a mesma coisa embaixo, simplesmente dando um toque e soltando em cima de qualquer um desses polígonos. Ó. Não se esqueça, tá? Quando você clica e solta, ele repete a última coisa que você fez. Ué, mas funciona isso para várias funções? A gente fez isso na linha, agora você fez no polígono? Então, funciona. Na verdade, a parte de modelagem dos objetos é dividida entre linhas, polígonos e pontos. E quando você usa o Z-Modeler com qualquer função, ao você usar essa função, né, clicando e soltando sobre um objeto que é a mesma propriedade, por exemplo, um polígono aqui, ou melhor, aqui, né, um polígono aqui e um polígono aqui. Você faz alguma coisa no de cima, depois se você clicar e soltar nesse aqui, ele simplesmente repete a mesma coisa. E em qualquer outros polígonos que você clicar e soltar também infinitamente. Uma vez feito isso, ó, o objetinho já está pronto, a gente vai suavizar a borda dele, né, a superfície depois, mas calma, a gente faz isso depois. Por enquanto, vamos voltar ali, ó, nesse U-Mesh aqui, ó, Polymesh, que é o nosso objetinho que a gente fez. Eu vou desativar o Poly-F, porque vai ficar uma loucura, né, com tanta coisa ali, ó. Oh, meu Deus. E aí eu vou em Subtool, que a gente já viu antes como faz, e dessa vez eu vou em Insert, igual a gente fez antes. Ué, mas o que você vai fazer de diferente? Então eu vou clicar nesse objeto, ó, que é o PM3D Ring 3D. Quando eu clico nele, ó, eu estou inserindo esse objeto que a gente acabou de trabalhar dele. Então o ZBrush é legal porque você consegue vir aqui, criar um objeto específico, fazer modificações nele. Depois você pode voltar em outro objeto que você já estava e acrescentar esse objeto, que é exatamente o que a gente acabou de fazer, caso você não tenha percebido. Aqui, ó, eu vou vir com a opção de Move e eu vou rotacionar o objeto, igual você já viu antes, e eu vou segurar a tecla Shift até, ó, para girar 90 graus e clicando e arrastando no quadrado amarelo ali, ó, eu vou diminuir e eu já posso usar a seta verde para posicionar um pouquinho mais dentro e a seta vermelha para subir um pouco mais. Tá meio grande ainda, né? Então, de novo, ó, clique e arrasta ali nesse amarelinho e a gente pode posicionar exatamente no local. Se de repente o seu ficar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá e você esteja pensando, ó, professor, não tem uma maneira de centralizar exatamente esse objeto? Que bom que você fez essa pergunta, porque tem sim, ó, vem aqui do lado na aba de Geometry e você tem essa chamada Position. Em Position você tem a posição em X, que é o quanto o objeto vai para a esquerda ou para a sua direita. Então aqui, ó, você vai clicar em cima desse valor de Exposition e digitar 0 e pressionar Enter. E aí ele fica exatamente no centro. Então acho que agora já está mais bonitinho o nosso cadeado. Até poderia deixar ele assim, né, com essas partes de cima aqui um pouco mais duras, né, sem tanta suavização. Mas eu acho que não vai combinar, né, com o contexto geral. Então só para finalizar esse processo, ó, eu vou vir aqui do lado direito ainda nesta aba de Geometry e nós temos essa Dynamic Subdiv. Quando você clica aqui, ó, na opção de Dynamic, ele suaviza a superfície. Então quando você clica aqui uma vez, ó, ele suaviza e dessuaviza. Será que existe a palavra dessuavizar? Acho que não, né? Quando você coloca aqui, ó, Dynamic, eu vou mudar esse Smooth, ó. Esse Smooth é o quanto ele vai suavizar da superfície. Acho que aqui uns 3 ou 4 tá bom, ó. Fica bem lisinho, bem bonitinho. Só que eu acho que esse cadeado ele não parece muito forte, né? Ele parece meio fininho demais aqui. Qualquer um quebraria. Então aqui, ó, eu vou vir do lado direito, lá embaixo, onde você tem uma aba chamada Deformation. Em Deformation você tem uma aqui, ó, que é esse Inflate. Nesse Inflate, ó, clique e arrasta do ladinho, ó, nesse slide, ó, para deixar mais grosso ou mais fino. Porque eu vou colocar um pouquinho, ó,
Só para dar a impressão que esse é um cadeado um pouco mais robusto, né? E as pessoas não vão conseguir quebrá-lo, pelo menos não tão facilmente. E tá aí, ó, nosso cadeadinho finalizado lindamente no ZBrush. Agora deixa eu te falar uma outra coisa. Se você gostou dessa ideia aqui, talvez tenha um outro tutorial que você goste também, que é como modelar um porco cofrinho no ZBrush. Lá é um tipo de modelagem mais orgânica. Ué, mas o que é orgânica? É uma modelagem um pouco mais arredondada, né? Com as coisas não tão quadradonas, não tão com aquela superfície dura. E tem muitos outros conceitos que a gente usa lá para uma modelagem um pouquinho mais solta do que a gente fez neste cadeado. Então, se você quiser, clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como modelar um porco cofrinho no ZBrush. Falando em modelagem em ZBrush, olha só esse recado para você. Vai sem medo na descrição do vídeo e clica no link que tem lá, porque é o link do meu curso online para você dominar o ZBrush. Nesse curso você aprende tudo o que é fundamental no ZBrush, começando pelos assuntos básicos e avançando para outros indispensáveis como subdivisões, brush, simetria, seleções, máscaras e polygroups. Tudo isso para conseguir as melhores modelagens. Você ainda vai aprender a criar objetos usando funções como ZModeler, Projection Primitives e Dynamesh. Cada um deles tem opções diferenciadas e você vai conhecer cada uma delas enquanto vamos fazer diferentes projetos e no final ainda vamos fazer este personagem do começo até o fim para colocar todos os conhecimentos em prática. E é claro, tem outros assuntos como materiais, colorir objeto, criação de mapas UVs, renderização, cabelos e pelos e muitos outros assuntos. Não esquece uma coisa importantíssima, esse curso é tanto para você que talvez já conheça um pouco do ZBrush, mas você quer conhecer ainda mais sobre ele, e também é um curso para você que de repente não sabe nada. Fala, ai meu Deus, eu não sei nada do ZBrush. Calma, não há por que se desesperar. É só clicar no link na descrição do vídeo aí embaixo. Você não clicou no link na descrição. Meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida? Vamos lá, dá pra você clicar também aqui do lado. Aqui do lado tem mais alguns tutoriais que eu acho que pode ser que você goste de assistir. São tutoriais sobre o ZBrush. Eu só acho que você devia. Afinal de contas, você não clicou na descrição. Então, é muita mancada sua. Mas se você clicar ou não, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Clica aí.